Num presídio russo, um prisioneiro misterioso chegando e logo deixa o colega de cela meio desconfiado, dizendo que só vai ficar uns dias, mesmo que todo mundo ali esteja cumprindo prisão perpétua. Ele garante que tá só de passagem. Mais tarde, quando dois valentões tentam intimidá-lo, descobrem que não é tão fácil assim. No meio da confusão, o cara acaba sendo levado até Samon, o mafioso que comanda a gangue. Aí ele se apresenta. Eu sou o Craven, caçador de malfeitores. Ele deixa Samon meio abalado, que até comenta que o famoso caçador é só lenda. Mas aí o Craven mostra que não tá de brincadeira. Sozinho, ele derrota todos os capangas, usando até um dente arrancado de um tigre empalhado. E não para por aí. Ele termina o serviço com o próprio Samon. Quando um guarda aparece, Craven não perde tempo. Ataca e começa a escalar a parede da prisão. Com uma agilidade impressionante, ele despenca as grades de ferro e salta do telhado sem se machucar. O colega de cela fica orgulhoso, e os guardas nem conseguem acertar um tiro nele. O cara ainda pula o muro, corre na nevasca, e do outro lado, uma aeronave já o espera enquanto ele retira uma tatuagem falsa. Quando os guardas encontram o corpo com a tatuagem verdadeira, descobrem que o fugitivo se infiltrou de propósito, assumindo o lugar daquele prisioneiro. Agora, vamos voltar 16 anos no tempo, lá em Nova York. Os irmãos Sergei e Dmitry Kravinov ainda estão de luto pela mãe quando o pai, Nikolai, um criminoso infame, frio e cruel, aparece de surpresa para buscá-los na escola. Ele chega dizendo que a mãe deles morreu por ser fraca demais e nem vai ter velório. O carro para num hangar, e Nikolai revela que os meninos vão caçar leões para aprender a ser homens de verdade. Enquanto isso, na Tanzânia, a jovem Calypso está aprendendo a ler cartas de tarô. A avó dela, com um olhar misterioso, prevê que ela vai presenciar um acidente em breve e ainda lhe dá uma poção secreta com um poder de cura incrível. Perto dali, Nikolai ensina Sergei que os animais devem temer os humanos. Afinal, o homem é o maior predador. Ele se irrita com a fraqueza de Dmitry e grita com ele na frente de todo mundo. Já à noite, os meninos conversam sobre o favoritismo descarado do pai, e a gente descobre que Dmitry nem é filho legítimo como o Sergei. Fora disso, todo mundo comenta sobre o lendário Leão Tsar, responsável por várias mortes na região e que agora é o grande alvo do Nikolai. No dia seguinte, durante a caçada, um empresário chamado Alexei aparece com uma proposta de sociedade, caçoando da saúde frágil do Nikolai. Sem dar muita chance, o pai humilha o cara, dizendo que um fraco como ele não tem nada a oferecer. Sergei e Dmitry nem se esforçam para acompanhar o ritmo do grupo, só querem que a viagem acabe logo. Aí, do nada, o famoso leão surge bem na frente deles, e Sergei sente uma conexão estranha com a fera. Mas o momento é bruscamente interrompido por um tiro disparado pelo próprio Nikolai, que só faz a fúria do leão aumentar. Incapaz de derrubar o pai, o leão Tsar avança, morde a mochila de Sergei e arrasta o menino embora, enquanto Nikolai continua atirando. Nesse mesmo instante, os pais de Calypso, que estavam ocupados fotografando girafas, percebem que a menina se afastou. Ela foi atraída por um rugido baixo. De longe, ela vê o leão soltando um Sergei que está muito mal, com vários ferimentos causados pelas balas. Uma gotinha de sangue até escapa antes do leão desaparecer. Calypso, então, dá uns goles da poção para ele. Mesmo que o menino fique inconsciente, algo sobrenatural rola. A mente dele se enche de imagens e, de repente, uma voz feminina recita um feitiço, deixando uma carta de tarô com ele. Quando os resgatadores chegam, Sergei é levado para o hospital. Os médicos chegam a declará-lo morto, mas ele logo abre os olhos, se recuperando de forma milagrosa. Depois disso, Nikolai leva os filhos para sua mansão na Inglaterra. Lá, Sergei encontra uma carta da mãe, na qual ela pede perdão pelas próprias ações e implora para que ele nunca siga os passos do pai. Quase na mesma hora, Nikolai anuncia que Dmitry vai voltar sozinho para a escola em Nova York, enquanto Sergei vai ficar com ele para aprender o caminho do crime. Para fechar, Nikolai mostra a cabeça do leão pendurada na parede como se fosse um troféu. Revoltado, Sergei se tranca no quarto e decide fugir. No meio da noite, durante a fuga, ele escorrega e cai do segundo andar. Mas, graças aos seus novos reflexos, ele chega ao chão sem se machucar. Quando Dmitry aparece, ele implora para o irmão não deixá-lo para trás. Mas, mesmo triste com a separação, Sergei diz que precisa partir porque está vivendo algo inexplicável. Viajando de contrabando de navio, Sergei chega ao leste da Rússia. Seus sentidos continuam super aguçados, e sua ligação especial com os animais o salva de ser atropelado por uma multidão.
Ele chega ao lugar onde costumava acampar com a mãe e começa a testar seus novos limites, descobrindo que agora consegue correr, saltar e escalar como se tivesse as habilidades de vários animais juntos. Depois de perseguir um cervo pela floresta, ele deixa o animal escapar, mas logo ouve um tiro vindo do alto de uma árvore. Lá, ele avista dois caçadores e corre até eles, encontrando vários animais abatidos. Os caçadores armados mandam ele vazar, mas Sergei pega uma faca do chão e isso já é o bastante. Ele acerta na testa do primeiro, resolve o problema com os punhos e ainda aproveita para descontar toda a sua raiva. Mesmo vitorioso, ele logo vê outro veículo com homens armados passando e entende que o seu trabalho está só começando. Ao longo dos anos, Sergei se transforma no lendário caçador de vilões e muda seu nome para Kraven, mas continua carregando aquela carta de tarô e vive isolado na Rússia. Seu próximo alvo é Andrei, que tenta contrabandear chifres de animais e ainda acha graça quando o Kraven impede sua passagem. Andrei comenta que, naquele momento, eram 6 contra 1. Kraven comenta que esse número de vítimas vai mudar rapidinho. O carro avança, passa por baixo, sobe na traseira e em poucos segundos elimina os 4 ocupantes. Enquanto isso, Andrei foge em outro carro com o único capanga que restou, mas nem isso impede Kraven de notar a placa chegando em Londres. Andrei vai lá explicar o ocorrido para o chefe e, na boa, mente dizendo que tá tudo resolvido, afirmando até que foi ele que derrubou o tal justiceiro. Só que, para surpresa dele, o chefe já era, e quem está no comando agora é o próprio Kraven, que não perde tempo e risca o nome de Andrei da sua lista. Enquanto isso, sua colega Calypso, que trabalha como advogada em Londres, acaba de perder uma amiga em um dos ataques recentes comandados por Samon. Depois do enterro, Kraven se aproxima dela, mostra uma carta que ela tinha deixado e diz que a amiga dela já foi vingada, já que Samon está morto. Ah, e ainda solta a bomba. Confessa ser o infame justiceiro conhecido como o Caçador. Essa revelação deixa a Calypso em choque, porque ela tem uma forma bem diferente de fazer justiça. Além disso, ela conhece o pai do Kraven e tem medo que ele seja igual a ele. Kraven explica que rejeitou esse estilo de vida desde o dia em que se conheceram e que hoje só mantém contato com o irmão, que também mora em Londres. Ele até mostra sua lista de malfeitores e diz que o trabalho da promotoria nunca vai ser tão eficiente quanto os métodos dele, e propõe uma parceria, na qual Calypso teria que ajudá-lo a localizar alguns desses caras. Ela promete pensar a respeito. Enquanto isso, Alexei conversa com seu conselheiro Brent sobre esse tal caçador. O empresário não acredita muito nesses boatos e acha que, se esse justiceiro existir, pode ser neutralizado como qualquer outro. Aí, Brent marca um encontro com os gerentes da máfia de Samon, e Alexei, com toda a atitude, anuncia que está assumindo os negócios do falecido. Os caras reagem com deboche e, num impulso, um deles até atira várias vezes nele. Mas olha que impressionante. Alexei se levanta ileso, começa a revidar e tira a camisa. E é aí que todo mundo entende por que o apelido dele é Rhino. Usando uma substância especial, ele tem o poder de se transformar em algo meio animalesco, mas decide interromper o processo ao ver que os bandidos já estavam apavorados. No calor do momento, quando só restam 2, ele ainda pergunta: "Qual de vocês vai ser meu sócio?" E sem nem enrolar, um deles atira no outro, simplificando a escolha. O primeiro trampo do Alexei é armar uma emboscada para Nikolai, num restaurante onde o Dmitri estava se exibindo com imitações de cantores famosos. Mas o Nikolai esperto percebe a cilada e usa um dos caras como escudo para escapar dos tiros, enquanto o Dmitri se esconde. Logo depois, Brent informa ao Alexei que a emboscada falhou e que ainda estão presos à máfia rival. Mas nem tudo está perdido. Um aliado anônimo conseguiu uma pasta de arquivos que identifica o caçador como Sergei. Com essa pista, Alexei decide procurar um cara conhecido como o Estrangeiro, que anda atrás do caçador há anos. Ele vai até uma prisão russa para investigar e, para surpresa de todo mundo, o Estrangeiro também tem uns poderes especiais. Em meio a um jantar de comemoração, onde até um guarda aparece depois de hipnotizar a galera que estava com o pai, o Dmitri diz ao irmão que o perdoa por ter saído naquela noite, já que não conseguiu dormir nem no sofá. De manhã, Kraven, que tinha curtido descansar na grama, volta para sua cobertura e descobre que o Dmitri foi sequestrado. Vendo os raptores pela janela, ele não pensa 2 vezes, salta do último andar e corre atrás do carro. O motorista tenta despistar,
mas Craven consegue ver os sequestradores trocando de transporte e ainda laça o helicóptero. Assim que o bólido decola, um dos bandidos começa a atirar e acaba perfurado por uma lança. Craven fica pendurado no helicóptero até bater em algo que o derruba. Todo ensopado, ele vai direto para o escritório da Calypso, onde secretários e seguranças estão por perto. Lá, ele conta tudo e pede ajuda para localizar os sequestradores. O único detalhe que tem é que um deles é turco e tem uma cicatriz no rosto. Calypso repassa essa descrição aos seus contatos e promete identificar os responsáveis. Logo depois, o Nikolai informa que recebeu uma caixa com um dedo, e os sequestradores estão pedindo 20 milhões em 48 horas. Reconhecendo o anel do irmão, Craven exige que o pai pague a grana, mesmo sabendo que 20 milhões nem é muita coisa para ele. Mas o Nikolai se recusa a pagar, não querendo demonstrar fraqueza. Ele ainda acha que o Dmitri já está morto. Afinal, faria o mesmo se estivesse no lugar da pessoa sequestrada. Só que, para surpresa geral, o Dmitri não está morto. Ele está preso, irritando o turco com uma imitação perfeita da voz dele. Em Londres, a Calypso descobre que o sequestrador se chama Homeros e que o esconderijo dele é um monastério em Ankara. Mas do nada, ela percebe que seu informante está trabalhando para o estrangeiro. Depois de se livrar de uma testemunha, esse informante avisa o Alexei de que o plano já está em andamento. Enquanto a Calypso repassa as coordenadas para o Craven, o Alexei avisa o Homeros que o caçador está chegando na Turquia. Craven então invade o monastério, derrubando os vigias um a um, até que o último solta um grito, o que alerta o Homeros e sua equipe, que já estavam esperando a visita. Mesmo assim, a briga é intensa. Craven agarra o Homeros e o ameaça, dizendo que vai jogá-lo pela janela se ele não disser onde está o irmão, especialmente quando o turco o chama pelo nome. É aí que Craven se liga que tudo foi uma armadilha. No meio do caos, ele vê atiradores no alto da montanha e salta junto com o inimigo antes que um projétil o acerte, derrubando aquela parte do prédio. Com os destroços prestes a soterrá-los, o Homeros culpa o Rhino por tudo. Quando a polícia chega ao monastério, o estrangeiro já está conduzindo sua própria investigação e não deixa ninguém atrapalhar. Enquanto isso, o Alexei conversa com o Dmitri e diz que o pai dele não quis pagar para rever o cara, provando que o irmão estava escondendo a verdadeira profissão dele. Assim que sai dos escombros, o Dmitri conta para Calypso sobre a armadilha e diz que ela está em perigo. Justamente naquele momento, 5 homens estão entrando no prédio. Craven garante que vai mandar alguém buscá-la num ponto de encontro. Depois, o Alexei revela o segredo da sua força para o Dmitri. Ele conseguiu uma substância com um bioquímico americano, mas, apesar das vantagens, a transformação é bem dolorida. E, mais uma vez, ele interrompe o processo logo no começo. É quando ele solta seus planos de dominar o império do Nikolai e oferece ao Dmitri a mesma parceria que o pai dele recusou, dizendo que ele também foi subestimado a vida inteira. O Dmitri reconhece isso, mas se recusa a colocar a própria família nessa enrascada, antes que o Alexei responda disparando um tiro. Para fechar, o Brent avisa que o Craven sobreviveu, o que significa que o Dmitri ainda pode ser útil como isca. Quando o elevador começa a apitar, o Alexei se prepara para enfrentar o temido caçador, mas todos ficam desapontados ao ver que quem aparece é o estrangeiro. No final, o piloto do Craven leva a Calypso até ele, lá na Rússia. Ela conta que do nada, todos os seus contatos simplesmente sumiram, e a situação tá ficando cada vez mais tensa. Daí, de repente, o cara para e diz que tá sendo caçado. Ela até imaginou os criminosos saindo do mato com metralhadoras, mas, na real, dessa vez a caçada é no sentido literal. E quem aparece para complicar a parada? Um leopardo gigante. Calypso fica de queixo caído ao vê-lo brigando com o bicho, como se os dois fossem primos se divertindo. Até que o felino se cansa e vai embora. Enquanto isso, o gringo explica pro Alexei que o mentor dele era um assassino de respeito e que a carreira brilhante dele só acabou porque entrou na lista do Craven. Por isso, esse caçador o persegue pelo mundo até hoje. Só que capturar um predador tão afiado é quase impossível. Até que surge uma chance de ouro, já que a única fraqueza do Craven é o próprio irmão. Para piorar, os dardos envenenados que o gringo achou num monastério são feitos com ervilhas que só crescem numa área específica da Rússia. Isso acaba revelando o esconderijo do caçador. Ao mesmo tempo, Calypso e o Craven estão trocando ideias sobre venenos e poções. Ele quer saber o que tinha naquele frasco que mudou a vida dele, mas ela responde que não faz ideia, já que a avó dela morreu antes de poder contar mais. Calypso garante que vai continuar ajudando a salvar o Dmitri,
mas ainda fica com dúvidas sobre o jeito de viver do Kraven e as consequências espirituais disso tudo. O Kraven, por sua vez, brinca que o karma nunca vai pegá-lo porque ele é rápido demais, sem saber que os inimigos já estão na área. O gringo então mostra para o Alexei um lançador de dardos que aplica um veneno capaz de deixar a vítima tomada por terrores horríveis antes de paralisar o corpo. Com isso, Alexei obriga Dmitri a ligar para o número do irmão, que só ele tem. Quando o Kraven atende, Alexei ainda aproveita para oferecer uma sociedade na máfia e fica irritado ao perceber que o outro já desligou. Logo depois, vários veículos chegam ao esconderijo do Kraven e a tropa do Alexei se espalha para caçá-lo. Pegos de surpresa por uma onça, os capangas só percebem que o Dmitri escapou quando ele já estava longe. E não é só com os animais. Aquela região tá cheia de armadilhas e segredos que só o Kraven conhece, o que ele usa a seu favor para atacar os capangas. Entre explosões e chamas pela floresta, algo perfura a pele dele e enche a cabeça com visões horripilantes, efeito da arma do gringo que estava ali pertinho. Kraven tenta revidar, mas o gringo usa seus poderes de novo e acerta mais 2 vezes. O veneno começa a paralisar o corpo do Kraven, e o gringo, de forma covarde, age enquanto seus comparsas chegam bem quando ele está quase apertando o gatilho. Ele avisa que o caçador já foi derrotado e manda encontrar o Dmitri também. Assim que o grupo se afasta, o gringo começa a contar até 3 para saborear a vingança. Mas quando chega no 2, Calypso acerta uma flecha no olho esquerdo dele. Essa jogada acaba entregando o resto da poção que o Kraven escondia. Enquanto isso, o Dmitri é capturado. O Brent o leva até o Alexei e informa que o Kraven está morto. No retorno, o comboio é atacado por uma manada de búfalos. Dmitri, achando que é obra do irmão, sorri e aperta o cinto enquanto os carros começam a capotar. E o Kraven ressurge com força total. Bem na hora em que o Alexei completa sua metamorfose e vira um rinoceronte, os dois se enfrentam. Kraven empurra o rinoceronte para uma estrada, onde um carro vem com tudo. Ele segura o veículo com o chifre, levanta o bicho no ar e o faz capotar várias vezes. A luta continua. Kraven tenta atacar com suas lâminas, mas nada perfura a pele grossa do inimigo. Ele tenta usar sua força, mas o corpo metamorfo do Alexei é um baita desafio. Então resolve tentar ferir o adversário com palavras, dizendo que o pai dele estava certo e que o Alexei sempre foi, e sempre será, um Zé Ninguém. Num momento de distração, Kraven acerta o ponto fraco do Alexei, onde ele injeta a substância, o que enfraquece o monstro o bastante para virar o jogo. Kraven amarra uma corda nele e, com um puxão brusco, laça um búfalo com a outra ponta. O rinoceronte é arrastado, pisoteado pela manada e jogado no chão. Ao ser questionado sobre quem revelou sua identidade, o rinoceronte só responde que um predador como ele deveria enxergar o que está bem na sua frente. Quando o Dmitri se aproxima com uma arma, Kraven impede que ele se torne um matador igual a ele. O rinoceronte morre sem que ninguém intervenha, e com suas últimas palavras, diz que gostaria de nunca ter conhecido essa família. Com tudo isso na cabeça, Kraven procura o pai e pede que ele conte a verdade. Nikolai sempre soube que o filho era o caçador e se orgulhava dele, caçando gente do mesmo calibre que o próprio pai. Para Nikolai, Kraven era o predador invencível que ele sempre sonhou. Quando o rinoceronte começou a ameaçar os negócios, Nikolai entregou os arquivos que revelavam a identidade do caçador, acreditando que o filho venceria o inimigo. Kraven reclama que arriscou a vida do Dmitri, mas o pai retruca que confiou nas habilidades dele para salvar o irmão, e espera que tudo isso ajude a unir a família, fazendo com que Kraven finalmente veja seu papel de herdeiro. Mas ao invés disso, ele vira as costas, vai embora e joga fora a munição que havia retirado da arma do pai sem que este percebesse. E para piorar, quando um urso se aproxima, Nikolai fica sem como se defender. 1 ano depois, Kraven vai ao restaurante do Dmitri para comemorar seu aniversário. O irmão diz que se recuperou do trauma e que se sente renascido, depois de conhecer um bioquímico americano que praticamente o transformou. Kraven reconhece alguns clientes do pai quando eles chegam para falar com o Dmitri e percebe que o irmão resolveu continuar com os negócios da família. Indignado, Dmitri o chama de hipócrita, dizendo que ele é igual ao Nikolai, pois só pensa em caçar troféus. Kraven vai atrás dele na rua e fica boquiaberto ao vê-lo mudar de aparência, de repente com um rosto igual ao dele mesmo. Dmitri sempre soube imitar a voz de qualquer pessoa, e agora, sem o Alexei e o Nikolai no jogo, isso é tudo que ele precisa para se tornar o rei do crime. Sentindo-se o mais forte entre os irmãos,
Um Craven desolado volta para casa e encontra um presente do pai. Um colete de pele animal e uma carta em que Nikolai o incentiva a continuar a caçada.